E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1060 aqui, antes dos jogos do final de semana, tá? Então pode mudar as classificações aqui que eu tô postando. Tem que jogar até terça-feira às 18 horas, tá? Temos 7 jogos na terça-feira e 7 jogos na quarta-feira, do jogo 2 ao jogo 8 na terça-feira, do 9 ao 14 e o jogo 1 na quarta-feira. Vamos lá então, vai. Jogo 1, River Plate da Argentina e Fluminense. O River é líder do campeonato argentino, 18 jogos, 13 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Seus últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na Libertadores está em quarto lugar no grupo D, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Só fez um jogo em casa e venceu o Sporting Cristal por 4-2. E recebe o Fluminense, oitavo colocado no Brasileirão, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Fora de casa como visitante foi 2 vitórias, 3 derrotas. Mas na Série A perdeu os 2 últimos jogos como visitante, foi eliminado da Copa do Brasil também como visitante. E perdeu o último jogo da Libertadores como visitante, ou seja, não é um bom visitante o Fluminense não. Mas é o Fluminense, né? Na Libertadores é o primeiro do grupo, 3 vitórias e 1 derrota. No Rio de Janeiro fez 5-1 no River. Não creio numa derrota do Fluminense não, tá? Mesmo se ele não for completo aqui, então vou jogar aqui duplo desdobrado aqui, tá? Coluna do meio como favorito e coluna 2, tá bom? Jogo 2, Chapecoense e Vila Nova. A Chape é a 16ª na Série B, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em casa tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Até esse jogo aqui pode piorar sua classificação, dependendo da 10ª rodada, né, que ainda não ficou completa. Encara o Vila Nova, quarto colocado, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem um jogo a menos. O último jogo fora de casa perdeu para a Ponte. Bom, a Chapecoense aqui precisa vencer o jogo. Acho que vai jogar para frente com o apoio da torcida aqui. O Vila Nova para mim é favorito, tá? Mas eu vou acreditar aqui que a Chape jogando em casa tem que fazer alguma coisa, senão vai cair lá para a Série C, né? Aí fica feio. Vamos lá então, jogo 2 eu vou jogar de duplo fixo nos 16 cartões, tá? Coluna 1 e coluna do meio. Mesmo acreditando que o Vila Nova aqui possa ser um pouquinho mais favorito. Jogo 3, Tombense e Vitória. Ah, desculpa, não falei do Vila Nova aqui, né? Não, falei. Então vamos lá. Jogo 3, Tombense e Vitória. Tombense é o 18º colocado da Série B. Tem aqui só 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Em casa tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Ou seja, em casa não é tão ruim, né? Mas pega o Vitória. Quem é o Vitória? Líder da Série B com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E em 10 jogos, nos últimos 10 jogos, em 4 jogos fez 3 gols e em outros 3 jogos fez 2 gols. É o melhor ataque da Série B. Mas aqui também acho que o Tombense sempre me derruba, né? Tem 3 times bem chatinhos aqui. O Tombense é um deles, que toda hora eu caio. Se eu jogo no Tombense, ele perde. Se eu jogo contra ele, ele ganha. Se eu jogo em empate, ele perde ou ele ganha. Então vou aqui num duplo aberto aqui, tá? Vou jogar 8 cartõezinhos na coluna 1 no Tombense, 8 cartõezinhos na coluna 2 na vitória do Vitória, tá bom? Jogo 4, Atlético Paranaense e Libertad. O Atlético Paranaense é o 11º no Brasileirão, ainda não empatou, 4 vitórias, 4 derrotas. Como mandante, são 3 vitórias e 1 derrota. Está nas quartas da Copa do Brasil. É o líder do grupo G com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E em casa fez só um jogo e venceu o jogo, 1 vitória. No Paraguai foi lá enfrentar o Libertad e fez 2-1 lá. E o Libertad, líder do Campeonato Paraguaio, 21 jogos, 16 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. É o terceiro do grupo na Libertadores, 2 vitórias, 2 derrotas. Fora de casa tem 2 vitórias
Estranho, né? Mas é isso mesmo que aconteceu, tá? Ele perdeu as duas em casa e venceu as duas fora de casa. Torcer para não acontecer isso de novo, porque eu tô jogando seco aqui no Atlético Paranaense. Jogo 4, coluna 1, nos 16 cartões. Jogo 5, Aliança do Peru e Atlético Mineiro. O Aliança é o primeiro colocado no peruano, 17 jogos, 13 vitórias, 4 derrotas. Na Libertadores é o quarto colocado do grupo, uma vitória, um empate, 2 derrotas. Em Lima tem um empate e uma derrota. Pega o Atlético Mineiro, quarto colocado na Série A, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de Minas foram 2 vitórias, um empate e uma derrota. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, deve estar com a moral um pouco baixa. Na Libertadores, 2 vitórias, 2 derrotas. Fora de casa, um jogo, uma derrota. Vai jogar os 2 próximos jogos fora de casa. No grupo, os 4 têm chance ainda de se classificar. Em Minas, o Atlético Mineiro recebeu a Aliança e ganhou por 2-0. Eu aqui também acredito aqui que é um jogo complicado, tá? Pode ser um empate aqui, eu acho que até o time do Peru lá pode vencer. Mas eu acredito que o Atlético Mineiro vai fazer um pouquinho mais aqui para tentar levantar a moral e possa ganhar esse jogo, tá bom? Então no jogo 5 aqui, coluna 2. Jogo 6, América e Milionários da Colômbia. O América, voltamos aqui agora, jogos da Sul-Americana, hein? O América aqui é o 19º na Série A, uma vitória, um empate, 6 derrotas. Em casa, uma vitória, 3 derrotas. Está nas quartas da Copa do Brasil, nos pênaltis passou pelo Internacional. Na Sul-Americana é o terceiro do grupo, uma vitória, um empate, 2 derrotas. Em casa foi uma vitória e uma derrota. Nos 3 campeonatos, o América fez 18 jogos, foram 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em casa foi 5 vitórias e 4 derrotas. Não é de empatar em casa não, hein? O Milionários da Colômbia. No colombiano é o primeiro do grupo B, com 2 vitórias e um empate. Na Sul-Americana, aliás, são 2 vitórias e um empate. Na Sul-Americana tem 3 vitórias e um empate. Como visitante, tem um jogo e uma vitória. Recebeu o América na Colômbia e o jogo ficou no 1-1. Aqui outro jogo meio perigoso, tá? Não sei como é que vai estar o América. Vai poupar alguém, o pessoal se desgastou muito contra o Inter. Mas eu vou de América seco aqui, tá? Coluna 1 no jogo 6 em todos os cartões. Jogo 7, Atlético Goianiense e Ceará. O Atlético Goianiense é o 8º colocado na Série B, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em Goiânia foram 3 vitórias, 2 empates. Ainda está invicto em casa. O Ceará é o 7º colocado da Série B, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Fora de Fortaleza fez 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como o Ceará não gosta muito de empatar aqui, eu vou fazer um duplo aberto, tá? Eu vou jogar 8 cartõezinhos na coluna 1 no Atlético Goianiense e 8 cartõezinhos na coluna 2 no Ceará. Vamos para o jogo 8. Jogo 8, LDU do Equador e Botafogo. A LDU é a 2ª colocada no campeonato equatoriano, tem 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Na Sul-Americana é o 2º do grupo A, com 2 vitórias, 2 empates. Jogando em Quito, um jogo e uma vitória pela Sul-Americana. Pega o Botafogo do Rio, líder do Brasileirão absoluto, 7 vitórias e uma derrota. Fora do Rio de Janeiro foram 2 vitórias e uma derrota. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Na Sul-Americana, o Botafogo tem 2 vitórias, 2 empates. Jogando fora de casa foi uma vitória e um empate. Recebeu a LDU no Rio e o jogo ficou no 0-0. Então aqui, né, complicado esse jogo também, LDU e Botafogo. Não sei como é que o Botafogo vai dar prioridade aqui pro Brasileirão ou não, tá? Mas eu acho que a LDU lá é um pouquinho chato, tá? Eu vou aqui no jogo 8, 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Jogo 9, Sampaio Corrêa e Londrina. Sampaio Corrêa é o 12º da Série B, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota.
Pego o Londrina, 14º colocado. 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Fora de casa, 1 vitória e 4 derrotas. Olha, outro timinho chato também que me atrapalha bastante é o Sampaio Correia. Mas eu vou seco nele aqui, tá? Aqui já é o jogo 9, já é os jogos de domingo, tá? No jogo 9 eu vou tudo de coluna 1, de 16 cartões. Jogo 10, Del Valle e Corinthians. O Del Valle é o líder do equatoriano, 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Na Libertadores tem 2 vitórias, 2 derrotas. Jogando em casa foi 1 jogo e 1 vitória na Libertadores. O Corinthians é o 14º no Brasileirão, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Fora da Arena Corinthians foram 4 jogos, 4 derrotas, mas se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, passando pelo Atlético Mineiro. Na Libertadores, terceiro do grupo, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Como visitante tem 1 vitória e 1 empate. Se perder, está fora da próxima fase. Na Arena em São Paulo, o Corinthians recebeu o Del Valle e perdeu por 2-1. O Corinthians não tem outra coisa que fazer, a não ser ir para o ataque. Tá? Acho que o Luxemburgo aqui vai colocar até a molecada para poder correr um pouco mais, porque lá em Quito eu já tive lá, tá? E o ar lá realmente pesa um pouquinho, tá? Para correr. Quando você já sai do aeroporto lá, você não está acostumado, você já sente a pressão do ar, tá bom? Eu acho aqui que o Del Valle vai com tudo aqui, mas eu acredito que o Corinthians, como tem que jogar, eu acho que no mínimo empata. Eu estou indo aqui de 8 cartõezinhos no empate e 8 no Corinthians, até acreditando que o Del Valle possa ser um pouco mais favorito que o próprio Corinthians, tá? Jogo 11, Nacional do Uruguai e Internacional. Jogo interessante, né? Nacional e Internacional. O Nacional do Uruguai na Libertadores é o terceiro colocado do grupo B, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No Uruguai tem 1 jogo e 1 vitória. Pega o Inter, 13º colocado na Série A, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Fora do Beira-Rio, 1 empate, 3 derrotas. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo América nos pênaltis. Na Libertadores é o primeiro do grupo, 2 vitórias, 2 empates. Jogando em Porto Alegre tem 1 vitória e 1 empate. Recebeu o Nacional no Beira-Rio e ficou no 2-2. Acho que ali é fora de casa, né? Jogando fora de casa. Jogando fora de casa, em Porto Alegre tem 1 vitória e 1 empate, fora de casa também tem 1 vitória e 1 empate. Recebeu o Nacional no Beira-Rio e ficou no 2-2. Acho que o Internacional pode estar abalado e o Mano pode até cair dependendo desse jogo aqui, tá? Mas eu acho aqui que pode dar Internacional, pode dar empate, pode dar Nacional, tá? Mas eu vou ficar com o Nacional do Uruguai, tá? Não sei como é que o Internacional vai jogar. Parece que tem alguns jogadores que estão meio machucados. Então vou aqui no jogo 11, coluna 1, mas podendo me arrepender aqui de não ter apostado na coluna do meio aqui, ou até no Internacional. Jogo 12, Estudiantes da Argentina e Bragantino. O Estudiantes é o 4º colocado no campeonato argentino, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Na Sul-Americana é o 2º do grupo, 1 vitória e 1 empate. Na Argentina tem 1 jogo e 1 vitória. Pega o Bragantino, 10º colocado no Brasileirão, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Fora de casa foram 3 jogos, 3 empates. Na Sul-Americana é o 1º do grupo, 3 vitórias e 1 empate. Jogando aqui eu ratei. Jogando fora de Bragança, foram 2 vitórias. Recebeu o Estudiantes na 3ª rodada e ficou no 0-0. Nos 12 jogos na Série A e na Sul-Americana, foram 6 vitórias, 5 empates e só 1 derrota para o Bragantino. Então aqui a campanha do Bragantino é bem interessante, tá? Mas eu acho que aqui o Estudiantes também pode surpreender o Bragantino lá. Mas não descarta aqui a vitória do Bragantino, um empate também, tá? Meu trunfo só tenho esse, eu vou de seco com Estudiantes. Jogo 13, CRB e Mirassol. Outro time que me derruba é CRB. Vamos lá. CRB é o 19º colocado na Série B, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas.
em casa 2 empates, 2 derrotas, tem um jogo a menos, né? Nos 8 jogos ficou no 0 ou só fez um gol nas partidas. É o pior ataque, só 4 gols em 8 jogos, ou seja, aqui em 4 jogos fez um gol e nos outros 4 não fez nada. Pega o Mirassol, sexto colocado, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Fora de casa, 2 vitórias e 2 derrotas. Outro joguinho chato também. O CRB, eu nunca sei o que ele vai fazer, sempre me estrepo com ele. Torcer para não dar empate, porque eu vou 8 aqui na coluna 1, 8 cartões na coluna 1 e 8 cartões na coluna 2. Tá? Se der empate, eu nunca mais jogo no CRB. Jogo 14, Palmeiras e Barcelona do Equador, Guayaquil. Palmeiras é o segundo colocado do Brasileirão, 4 vitórias, 4 empates, é o único invicto. Melhor ataque, 17 gols em 8 jogos. Está nas quartas da Copa do Brasil com mérito. Jogando em casa foram 3 vitórias e 1 empate na Série A, né? Na Libertadores é o segundo do Grupo C, 3 vitórias e 1 derrota em casa. Em casa foi 1 jogo e 1 vitória. O Palmeiras foi até Guayaquil e venceu por 2-0 lá o Barcelona, hein? O Barcelona e Guayaquil, outra cidade que eu conheço também, um baita de um calor, mas bem gostosa. Nesse estádio aqui eu tenho foto, hein? Tenho foto no estádio do Barcelona na entrada lá. O Barcelona é o terceiro colocado no Equador, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Na Libertadores é o terceiro do grupo, 1 vitória e 3 derrotas. Fora do Equador, 2 jogos, 2 derrotas. Mas ainda tem chances de vencer o Palmeiras, hein? Isso é bom, né? Porque vai ter que abrir. E aí aqui a gente garante um pontinho, né? Se o Barcelona jogar para frente, o Palmeiras pode até com os reservas aqui que ganha esse jogo, a gente já matamos um pontinho aqui, só se temos que se preocupar com mais 13, tá bom? Bom, tá aí, pessoal, esse aí é meu jogo, tá? Abraço aí, boa sorte para todo mundo, deixa aí seus palpites aí se tiver alguma sugestão, tá? Desculpe qualquer falha, eu não sou youtuber, tá? Eu faço aqui por puro lazer, para poder ajudar o pessoal a conquistar o que eu quero também. Fazer os 14 pontos em 2023, tá bom? Abraço aí, boa sorte.